Você já sentiu que suas próprias memórias eram como fotografias borradas, perdendo nitidez a cada vez que tentava examiná-las? Por anos, aprendi a duvidar das minhas lembranças mais vívidas, como se minha mente fosse uma testemunha não confiável da minha própria vida. Não foi isso que combinamos, Adelina. Nunca disse tal coisa. Você deve ter entendido errado. Esse objeto sempre esteve aqui. Você que não prestou atenção. Frases aparentemente inocentes que, ao longo de 3 décadas, construíram uma prisão invisível onde as paredes eram feitas de incertezas. Vocês me veem hoje como uma mulher de 64 anos que sorri com facilidade, que escolhe suas próprias roupas sem consultar ninguém, que fala sem esperar aprovação. Mas essa mulher é recente. Por quase 30 anos, vivi como um fantasma dentro da minha própria casa, duvidando constantemente das minhas percepções mais básicas. Você reconheceria os sinais se estivesse vivendo algo semelhante? Ou, como eu, acharia que o problema está em você? A Igreja de São Francisco de Paula, em Tiradentes, com sua fachada imponente e seus vitrais coloridos, ainda me causa um aperto no peito quando passo por ela. Ali, sob os olhares aprovadores da congregação, eu era metade de um casal perfeito. Silas, o pregador carismático que conduzia matrimônios e aconselhava famílias em crise, e Adelina, sua devota esposa, sempre sorridente, sempre solícita. Vocês são um exemplo para todos nós, diziam. Se eles soubessem que eu voltava para casa, me perguntando se havia realmente concordado em servir o jantar para 10 pessoas no dia seguinte, ou se aquela conversa tinha acontecido apenas na minha cabeça confusa. O terror não está nos gritos ou nos punhos erguidos. O verdadeiro terror está no silêncio que segue uma acusação velada, na dúvida que corrói por dentro quando você não consegue confiar em si mesma. É como estar em um quarto escuro, onde os móveis são constantemente rearranjados sem seu conhecimento, e cada vez que você tropeça, uma voz gentil diz que você sempre foi desastrada. Tenho uma memória tão nítida que às vezes me pergunto como pude duvidar dela por tanto tempo. Era aniversário de 15 anos da nossa Cecília, em 2006. Eu havia planejado durante semanas. O vestido coral que ela tanto queria, a decoração com orquídeas brancas, o bolo de 3 andares com pequenas pérolas de açúcar. Na véspera da festa, Silas voltou da igreja e perguntou por que eu estava arrumando a casa. É o aniversário de Cecília amanhã, respondi, confusa com a pergunta. Ele deixou a pasta sobre a mesa, me olhou com uma mistura de preocupação e irritação. Adelina, a festa é na semana que vem. Está no calendário da igreja. Marcamos juntos. Cecília vai ficar desapontada com sua confusão. Meu coração disparou. Corri para verificar as anotações, os convites já enviados. Tudo indicava que eu estava certa, mas a certeza de Silas era tão inabalável que comecei a duvidar dos meus próprios olhos. A festa aconteceu no dia seguinte, como eu havia planejado. Silas sorriu para os convidados. Adelina quase nos deu um susto, achando que tinha errado a data. As risadas gentis que seguiram aquele comentário foram como agulhas na minha pele. Eu não havia errado nada, mas naquela noite deitada ao lado dele, me perguntei se estava perdendo a sanidade. Esse é o poder devastador de quem manipula suas percepções. Não são as grandes mentiras que destroem você. São as pequenas distorções diárias, as dúvidas constantes, o terreno movediço onde nenhuma verdade parece sólida o suficiente para se apoiar. É acordar todas as manhãs e se perguntar: o que será que não lembro corretamente hoje? É viver em estado permanente de alerta, tentando capturar cada detalhe, cada palavra dita, para se proteger de futuros questionamentos. Nasci em 1961, em Tiradentes, Minas Gerais, filha de um marceneiro e uma professora primária. Nossa casa ficava na rua direita, uma construção simples com paredes grossas de adobe e janelas azuis que rangiam com o vento das montanhas. Cresci entre o cheiro de madeira da oficina do meu pai e os livros que minha mãe trazia para casa. Adelina tem uma luz própria, dizia meu pai aos clientes que visitavam a marcenaria. Tão observadora, tão intuitiva.
Essa sensibilidade que ele via como dom se tornaria, anos mais tarde, minha maior vulnerabilidade nas mãos certas. Na adolescência dos anos 70, enquanto o Brasil vivia sob a ditadura, Tiradentes permanecia uma bolha no tempo, com suas tradições e seus ritmos lentos. Fui educada para ser uma moça de família, gentil, prestativa, discreta. Aos 17 anos, quando comecei a trabalhar na biblioteca municipal, descobri minha paixão por literatura. Nos livros, encontrava personagens femininas que ousavam fazer escolhas próprias, que tinham vozes fortes e desejos intensos. Em casa, aprendia que o maior valor de uma mulher estava em sua capacidade de cuidar dos outros, de colocar-se em segundo plano. Minha mãe, Isabel, era uma mulher de sorrisos contidos e mãos sempre ocupadas. Uma mulher feliz é aquela que não dá motivos para fofocas, costumava dizer enquanto penteava meus cabelos longos antes da escola. Foi ela quem me ensinou a fazer o pão de queijo que mais tarde se tornaria famoso nos encontros da igreja, a costurar cortinas, a manter uma casa que fosse um porto seguro para a família. Quando ela faleceu de câncer em 1988, levou consigo segredos que só anos depois compreendi. Os silêncios prolongados, os olhares baixos quando meu pai contrariava suas opiniões. A forma como ela verificava repetidamente se havia deixado o fogão ligado, mesmo que nunca tivesse cometido tal descuido. Aos 28 anos, eu era bibliotecária formada, solteira por escolha e com planos de fazer especialização em restauração de livros antigos no Rio de Janeiro. Minhas amigas já estavam casadas, algumas com filhos. Não espere demais, Adelina, advertiam as tias nos almoços de domingo. Mulher é como fruta no pé, tem prazo de validade. Eu sorria educadamente, mas por dentro cultivava outros sonhos. Queria conhecer as grandes bibliotecas europeias, talvez trabalhar no acervo histórico de alguma universidade. Meu pai faleceu repentinamente em 1991, vítima de um infarto. De repente, me vi sozinha na casa da rua direita com suas memórias e responsabilidades. Foi quando o projeto de restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio trouxe para Tiradentes não apenas historiadores e arquitetos, mas também um jovem pregador que havia sido convidado para conduzir a cerimônia de reabertura. Silas Mendonça tinha 34 anos quando o conheci. Alto, com cabelos negros já rareando nas têmporas e olhos castanho escuros que pareciam enxergar além das aparências. Sua voz tinha uma qualidade hipnótica. Grave, pausada, com entonações que enfatizavam exatamente as palavras certas. Formado em teologia em São Paulo, havia trabalhado em diversas cidades pequenas antes de chegar a Tiradentes. Senti um chamado especial para vir para cá, disse-me na primeira vez que conversamos, quando ele visitou a biblioteca em busca de livros sobre a história local. Nossa primeira conversa durou 2 horas. Silas tinha uma capacidade extraordinária de fazer perguntas que ninguém mais fazia, de demonstrar interesse genuíno por pensamentos que eu raramente compartilhava. Você tem uma perspectiva única, Adelina, comentou após eu explicar minha teoria sobre a simbologia dos anjos barrocos da igreja. A maioria das pessoas vê apenas a superfície das coisas. Aquela atenção, aquele reconhecimento intelectual era um tipo de sedução para a qual eu não estava preparada. Nas semanas seguintes, ele passou a frequentar a biblioteca quase diariamente. Trazia-me café da padaria Mariana, com canela, do jeito que você gosta, e discutíamos literatura, teologia, arte. Falava de seus planos de estabelecer um trabalho comunitário em Tiradentes, de criar grupos de estudos bíblicos diferentes do que a cidade conhecia. Não quero apenas repetir dogmas, explicava com entusiasmo. Quero que as pessoas realmente compreendam a profundidade dos textos sagrados. A comunidade rapidamente se encantou com ele. Silas não era apenas carismático no púlpito, estava presente nos momentos de necessidade, visitando doentes, auxiliando famílias em dificuldades financeiras. Quando a antiga Dona Teresa quebrou a bacia, foi Silas quem organizou uma escala para que ela não ficasse sozinha.
Quando o filho dos Oliveira se envolveu com drogas, foi Silas quem intermediou a internação, viajando até Juiz de Fora para encontrar uma clínica adequada. Ele é diferente dos outros pregadores que passaram por aqui, comentou minha vizinha Lourdes. Tem uma sensibilidade rara. E eu concordava silenciosamente, sentindo-me especial por ter descoberto essa qualidade nele antes de todos. Nosso primeiro encontro fora da biblioteca foi para um café no Largo das Forras, numa tarde de junho de 1992. O inverno mineiro trazia aquela névoa característica que embaçava os contornos da Serra de São José ao fundo. Tiradentes parece um lugar fora do tempo, comentou Silas, observando os casarões coloniais. Como se estivéssemos em uma bolha protegida do caos lá fora. Naquele momento, não percebi como essa imagem de isolamento se tornaria simbólica em nossa relação. Casamos na primavera de 1993, numa cerimônia simples na igreja matriz. Eu usava um vestido de cetim cor de marfim e carregava um buquê de lírios brancos. As amigas diziam que eu nunca havia estado tão bonita, tão radiante. E eu me sentia assim, escolhida, especial, pronta para construir uma vida ao lado de alguém que parecia me compreender tão profundamente. Nossa primeira casa foi um pequeno sobrado na Rua da Praia, alugado com a ajuda da congregação. Nos primeiros meses, vivi uma felicidade que parecia perfeita demais para ser real. Silas enchia nossos dias de pequenos gestos de carinho, bilhetes escondidos entre os livros, elogios constantes, atenção absoluta. Você ilumina este lugar, Adelina, dizia ao voltar para casa e me encontrar preparando o jantar. A primeira nota dissonante em nossa harmonia surgiu de forma tão sutil que, na época, nem a reconheci como tal. Foi durante um jantar com os membros mais antigos da igreja, cerca de 6 meses após o casamento. Eu estava contando sobre minha ideia de criar um projeto de restauração de livros antigos da biblioteca, algo que vinha planejando desde antes de conhecer Silas. Adelina está sempre cheia de ideias, interrompeu ele, colocando a mão sobre a minha. Mas concordamos que este primeiro ano seria dedicado a estabelecer nosso ministério na cidade. Sorriu para os presentes. Além disso, estamos planejando aumentar a família em breve, não é, querida? Senti como se o ar tivesse sido sugado da sala. Nunca havíamos discutido filhos para tão cedo, muito menos abandonar meus projetos profissionais. Mas ali estava ele, reescrevendo nossas conversas privadas diante de testemunhas. O sorriso expectante de todos me encurralou. Concordei com um aceno tímido, engolindo o protesto que formigava em minha garganta. Mais tarde, quando questionei a situação em casa, Silas pareceu genuinamente confuso. Mas, Adelina, conversamos sobre isso na semana passada, lembra? Depois do culto de quarta-feira. Sua voz era gentil, preocupada. Você concordou que seria melhor adiar o projeto da biblioteca. Balançou a cabeça, tocando minha testa com carinho. Anda trabalhando demais. Talvez precise descansar mais. Revirei mentalmente cada conversa recente, cada palavra trocada após o culto de quarta-feira. Nada. Não havia memória alguma dessa discussão. Mas a certeza dele era tão inabalável, sua preocupação tão convincente, que comecei a duvidar de mim mesma. Talvez eu esteja mesmo cansada. Concedi finalmente, sentindo um desconforto que não conseguia nomear. Esse padrão se repetiu em pequenas situações ao longo dos meses seguintes. Compromissos que eu tinha certeza que Silas havia assumido eram mal entendidos de minha parte. Objetos que mudavam de lugar misteriosamente. Conversas que eu recordava de uma forma e ele de outra, completamente diferente. A cada ocorrência, minha confiança em minhas próprias percepções diminuía um pouco mais. Em 1996, quando engravidei de Cecília, a manipulação ganhou uma nova dimensão. Grávidas são conhecidas por terem lapsos de memória. Tornou-se a explicação para qualquer discordância. E eu, imersa nas transformações físicas e emocionais da gravidez, aceitava essa justificativa com gratidão. Era mais fácil acreditar que minhas hormonas estavam me traindo do que enfrentar a crescente sensação de que algo estava fundamentalmente errado em meu casamento.
A chegada de Cecília em janeiro de 1997 trouxe uma alegria genuína ao nosso lar. Com seus cabelos escuros e olhos curiosos, ela era uma fonte constante de fascínio. Silas se mostrou um pai atencioso nos primeiros meses. Trocava fraldas, levantava nas madrugadas, exibia a filha com orgulho para a congregação. Deus abençoou nossa família, declarava com os olhos marejados durante os cultos. No entanto, conforme Cecília crescia, percebi uma mudança sutil em sua interação com ela. Não era negligência ou frieza, era algo mais calculado. Mamãe esqueceu de comprar seu material escolar, mas papai lembrou. Dizia à menina de 5 anos, mesmo quando eu havia separado o dinheiro semanas antes. Ou, mamãe prometeu que iríamos ao parque, mas mudou de ideia, quando eu não tinha feito tal promessa. Um incidente em particular permanece gravado em minha memória. Cecília tinha 8 anos e havíamos combinado de assistir a um filme especial na televisão numa sexta-feira à noite. Uma raridade, pois Silas geralmente reservava as noites para estudos bíblicos. A menina estava empolgada, tínhamos até preparado pipoca caramelizada juntas à tarde. Quando Silas chegou em casa e viu tudo pronto, franziu o senho. Adelina, conversamos sobre isso ontem. Hoje é a vigília especial de oração. Toda a família precisa estar presente. Seu tom era de decepção, não de raiva. Cecília estava tão animada quando contei sobre a programação especial para as crianças. Olhei para minha filha, esperando que ela confirmasse minha versão, que havíamos planejado a noite de filme há dias. Mas ela parecia genuinamente confusa. É verdade, mamãe. Papai falou da vigília ontem no café da manhã. Seus pequenos olhos me acusavam de ter esquecido, de tê-la enganado. Foi nesse momento que senti algo gelar dentro de mim. Não era apenas minha percepção da realidade que estava sendo manipulada agora. Silas estava incluindo nossa filha no jogo. Estava plantando memórias falsas, reescrevendo nossa história familiar diante dos meus olhos, criando alianças que me isolavam ainda mais. Naquela noite, sentada no banco duro da igreja durante a vigília que nunca havia sido mencionada antes, observei Silas interagindo com os membros da congregação. Seu carisma era inegável. A forma como tocava gentilmente o ombro de uma senhora idosa, como se abaixava para falar na altura das crianças, como citava as Escrituras com uma convicção que fazia os olhos dos ouvintes brilharem. Para o mundo exterior, ele era o epítome do bom pastor, do marido exemplar, do pai dedicado. E eu? Quem era eu? A esposa confusa, a mãe esquecida, a mulher cujas percepções não podiam ser confiáveis. A sensação de deslocamento era tão intensa que por um momento me perguntei se eu realmente existia ou se era apenas uma personagem mal escrita na história perfeita de Silas Mendonça, o amado pregador de Tiradentes. O ano de 2003 começou como tantos outros na nossa vida em Tiradentes, entre os compromissos da igreja, os afazeres domésticos e as aulas de piano de Cecília, agora com 6 anos. Eu havia me adaptado a existir nas sombras da vida que Silas construíra para nós. Coordenava o grupo de mulheres da igreja, organizava os jantares beneficentes, sorria nas fotografias. A bibliotecária apaixonada por livros raros e histórias antigas havia desaparecido, substituída por uma mulher que consultava o marido antes de comprar um par de sapatos ou opinar sobre o cardápio do almoço de domingo. Naquela manhã de março, enquanto arrumava o quarto, encontrei um celular que não reconheci na gaveta de meias de Silas. Era um modelo Nokia pequeno, daqueles com tampinha, diferente do aparelho que ele usava normalmente. Fiquei paralisada, segurando o objeto como se fosse uma bomba prestes a explodir. Meu coração acelerou. Durante anos, Silas havia controlado todas as nossas comunicações. O telefone fixo da sala era praticamente seu território. Quando tocava, ele surgia rapidamente do escritório para atender, mesmo quando estava ocupado. "Deixa que eu atendo, você está com as mãos ocupadas", dizia com um sorriso. Minhas mãos tremiam enquanto examinava o aparelho. Nunca havia mexido em um celular sem permissão de Silas antes. Isso simplesmente não era algo que eu faria.
Liguei o telefone e, para minha surpresa, não tinha senha. Na caixa de mensagens, encontrei dezenas de textos trocados com um número identificado apenas como CM. A primeira mensagem que li congelou meu sangue. Sinto sua falta. A conferência em BH no próximo fim de semana é nossa oportunidade. Já inventei uma desculpa para Ricardo. Mal posso esperar para sentir seus braços. A data da mensagem, 2 dias antes. Continuei lendo, descendo pelo histórico de mensagens que se estendiam por meses. Havia fotos, combinações de encontros, declarações apaixonadas. A mulher se chamava Cláudia Moreira, esposa de Ricardo Moreira, o diácono que trabalhava mais próximo de Silas na igreja. Nas mensagens, encontrei referências a encontros anteriores, a momentos compartilhados, a planos futuros. E então, o golpe mais duro. Em uma conversa de janeiro, Cláudia perguntava: "E quanto a Adelina? Ela nunca desconfia?" A resposta de Silas me perfurou como uma adaga. Adelina. Ela acredita em qualquer coisa que eu diga. Passei anos treinando-a para duvidar dela mesma. Poderia dizer que o céu é verde, e ela questionaria sua própria visão antes de me contestar. O celular escorregou das minhas mãos e caiu sobre o tapete. Uma onda de náusea me atingiu com tal força que precisei correr para o banheiro. Ajoelhada diante do vaso sanitário, vomitei toda a mentira que havia engolido por uma década. Não era apenas uma traição conjugal. Era a confirmação de algo que, no fundo, eu sempre soube, mas não tinha coragem de admitir. Minha realidade havia sido deliberadamente distorcida. Quando a náusea passou, lavei o rosto com água gelada e olhei para meu reflexo no espelho. Vi uma mulher de 42 anos com olhos opacos e um sorriso mecânico que não alcançava o olhar. Uma mulher que havia se tornado exatamente o que seu marido precisava que ela fosse. Insegura, dependente e perpetuamente confusa. Retornei ao quarto em um estado de calma estranha. Coloquei o celular exatamente onde o havia encontrado. Arrumei a gaveta com precisão milimétrica. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Não confrontaria Silas imediatamente. Pela primeira vez em anos, manteria um segredo meu. Naquela tarde, enquanto Cecília estava na escola e Silas em uma visita pastoral, liguei para a única pessoa que poderia me ajudar sem julgamentos. Minha prima Heloísa, que morava em Ouro Preto. Não nos falávamos com frequência. Silas sempre desaprovava minhas tentativas de manter contato com familiares, alegando que eles não entendem nossa missão espiritual. Heloísa? É a Adelina, disse quando ela atendeu, minha voz mais firme do que esperava. Adelina? Meu Deus, quanto tempo! Aconteceu alguma coisa? A preocupação em sua voz era genuína e percebi o quanto tinha sido isolada. Preciso da sua ajuda, respondi, sentindo lágrimas silenciosas escorrerem pelo rosto. Mas ninguém pode saber, especialmente Silas. Nos dias seguintes, mantive uma fachada perfeita. Preparava as refeições favoritas de Silas, mantinha a casa impecável, sorria nos momentos certos. Por dentro, porém, algo fundamental havia se quebrado, ou talvez, finalmente começado a se reconstruir. Na quinta-feira, enquanto Silas participava do estudo bíblico semanal, fui até a Lan House recém-aberta na cidade, um lugar onde nunca havia estado antes. Com a ajuda do jovem atendente, criei meu primeiro endereço de e-mail. As teclas pareciam estranhas sob meus dedos, mas cada clique me dava uma sensação inédita de poder. Escrevi para Heloísa, detalhando o que havia descoberto e pedindo orientação para contactar um advogado discreto em Ouro Preto ou São João del Rei. Não quero que ninguém em Tiradentes saiba, expliquei no e-mail. Preciso entender meus direitos antes de tomar qualquer decisão. Na sexta-feira, véspera da suposta conferência em Belo Horizonte, observei Silas arrumar cuidadosamente sua mala. É uma pena que essas conferências sempre caiam nos fins de semana, comentei casualmente enquanto dobrava suas camisas. Você vai perder a apresentação de piano da Cecília no domingo. O ministério exige sacrifícios, querida.
respondeu com aquele tom sereno que antes me parecia sábio e agora soava calculado. Deus entende nossas prioridades. Beijou-me na testa antes de sair, como sempre fazia. Volto domingo à noite. Não se preocupe se ligar e não conseguir falar comigo. Essas conferências são intensas. Provavelmente ficarei com o celular desligado durante as palestras. Acenei da varanda, sorrindo até que o carro desaparecesse na curva. Então, fechei a porta e encostei-me nela, sentindo minhas pernas fraquejarem. A casa parecia estranhamente silenciosa, como se também estivesse prendendo a respiração, aguardando o que viria a seguir. Aquela noite, deitada na cama que dividia com um homem que não conhecia verdadeiramente, tomei uma decisão. Não se tratava apenas de um casamento em ruínas ou de uma infidelidade. Era sobre recuperar a mulher que fui um dia. Aquela que confiava em suas próprias percepções, que não precisava de validação externa para saber o que era real. O evento transformador não foi a descoberta da traição em si, mas o momento em que li aquelas palavras cruéis e percebi a extensão da manipulação. Passei anos treinando-a para duvidar dela mesma. Era a confirmação de que não estava louca, estava sendo deliberadamente induzida a duvidar da própria sanidade. E essa revelação, por mais dolorosa que fosse, também era libertadora. Os dias que se seguiram à descoberta foram como viver em duas realidades paralelas. Por fora, eu era a mesma Adelina de sempre. Preparava o café da manhã para Cecília, comparecia aos compromissos da igreja, sorria para os conhecidos que encontrava na praça. Por dentro, era um vulcão de emoções contraditórias que ameaçavam me consumir a qualquer momento. A raiva veio primeiro, uma fúria silenciosa que me fazia apertar os punhos até que as unhas deixassem marcas nas palmas das mãos. Não era apenas pela traição. Homens e mulheres traem. Isso acontece em todas as classes sociais, em todas as religiões. O que me enfurecia era a manipulação calculada, a crueldade de distorcer minha percepção da realidade por anos, de me fazer questionar minha própria mente. Passei anos treinando-a para duvidar dela mesma. A frase ecoava em minha cabeça como um mantra perverso. Ao mesmo tempo, sentia uma vergonha esmagadora. Como pude ser tão cega? Como permiti que alguém tivesse tanto controle sobre minha mente, sobre minhas verdades mais básicas? Lembrei-me de todas as vezes em que pedi desculpas por coisas que não havia feito, de todas as vezes em que questionei minhas próprias memórias, porque Silas apresentava uma versão diferente dos fatos. A humilhação era como ácido correndo em minhas veias. Na manhã de sábado, enquanto Cecília brincava na casa de uma amiguinha, tive um colapso. Estava passando roupas quando, de repente, me vi incapaz de respirar. O ferro caiu de minha mão, queimando levemente o tapete. Meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo, e minhas extremidades formigavam. Estou morrendo, pensei, genuinamente convencida de que era um ataque cardíaco. Consegui alcançar o telefone e, com dedos trêmulos, liguei para Heloísa. Não consigo respirar, balbuciei quando ela atendeu. Adelina, você está tendo um ataque de pânico, explicou com voz calma. Preciso que você respire comigo. Inspire contando até 4, segure por 2, expire contando até 4. Segui suas instruções mecânica, desesperadamente. Aos poucos, o mundo parou de girar e pude sentir o ar enchendo meus pulmões novamente. Agora me diga onde você está na casa, pediu Heloísa. Na sala de passar. Olhe ao seu redor e me diga 5 coisas que você pode ver. O ferro, uma camisa azul de Silas, a janela, o relógio de parede, uma fotografia nossa na prateleira. Agora, 4 coisas que você pode tocar. Continuamos esse exercício até que meu corpo parou de tremer. Foi então que as lágrimas vieram. Não o choro contido que havia me acompanhado nos últimos dias, mas soluços devastadores que pareciam vir do fundo da alma. Como pude deixar isso acontecer comigo, Elô? Perguntei entre soluços. Eu era uma mulher inteligente. Tinha planos, sonhos, opiniões. O que aconteceu com aquela Adelina? Ela ainda está aí, respondeu minha prima com firmeza. Foi silenciada,
mas não destruída, e agora ela está começando a falar novamente. Naquela tarde, fiz algo que não fazia há anos. Fui até a biblioteca municipal. O prédio histórico, com seu cheiro característico de livros antigos, era como um portal para meu passado. Caminhei entre as estantes, permitindo que meus dedos deslizassem pelas lombadas, relembrando a sensação de descoberta que tive um dia. Dona Marta, a atual bibliotecária, me reconheceu imediatamente. Adelina, que surpresa maravilhosa! Faz quanto tempo que não te vejo por aqui? 10 anos? 15, na verdade, respondi, sentindo o peso desse número. Ainda guardamos aquele catálogo que você organizou dos livros do século XVIII, comentou com um sorriso. Ninguém conseguiu fazer um trabalho tão minucioso quanto o seu. Aquelas palavras simples provocaram uma onda de emoção que quase me fez desabar novamente. Alguém se lembrava de mim, não como a esposa do pregador, não como a mãe da Cecília, mas como uma profissional que havia feito um trabalho valioso. Posso ver? Perguntei com voz trêmula. Dona Marta me guiou até uma estante no fundo da sala e retirou um grosso volume encadernado em couro. Ali estavam minhas anotações meticulosas, meus desenhos das marcas d'água, minhas observações sobre as encadernações originais. Era uma prova concreta de que eu existia antes de Silas, de que tinha competência e paixão próprias. Folheando aquelas páginas amareladas, senti algo despertar dentro de mim. Não exatamente esperança, ainda era cedo demais para isso, mas talvez seu precursor, a possibilidade de mudança. Quando voltei para casa, encontrei Cecília já de volta, assistindo televisão na sala. Ao me ver, ela sorriu daquele jeito que sempre iluminava meu coração. Onde você estava, mãe? Cheguei e não te encontrei. Hesitei por um segundo, o hábito de justificar cada minuto longe de casa ainda forte. Então, respirei fundo e respondi com uma simplicidade que me surpreendeu. Fui à biblioteca. Queria ver alguns livros. Você nunca vai à biblioteca, observou Cecília, franzindo o senho da mesma forma que Silas fazia quando algo o contrariava. Eu costumava ir. Todos os dias, antes de você nascer. Na verdade, trabalhava lá. Minha filha me olhou com curiosidade renovada, como se estivesse vendo uma pessoa diferente à sua frente. Sério, nunca soube disso. Há muitas coisas sobre mim que você não sabe, Cecília, respondi suavemente. Mas gostaria de mudar isso se você quiser. Naquela noite, enquanto Silas presumivelmente estava nos braços de Cláudia em algum hotel em Belo Horizonte, contei à minha filha histórias sobre minha juventude. Falei sobre meus estudos, sobre meu amor pelos livros antigos, sobre como sonhava em restaurar manuscritos históricos. Cecília ouviu com atenção, fazendo perguntas, rindo das minhas histórias de adolescência. Quando a coloquei na cama, ela segurou minha mão mais firmemente que o normal. Você parece diferente hoje, mãe, comentou sonolenta. Como assim diferente? Não sei explicar, mas viva, eu acho. Aquelas palavras simples de uma criança de 6 anos capturaram perfeitamente a transformação que estava apenas começando. A descoberta da traição e da manipulação havia rasgado o véu que cobria minha existência. A dor era imensa, o caminho à frente incerto e assustador, mas pela primeira vez em anos eu me sentia viva, realmente viva, não apenas existindo como uma sombra na vida de outra pessoa. Antes de adormecer, peguei um caderno em branco que havia comprado anos antes, mas nunca usado. Na primeira página, escrevi a data e uma única frase. Hoje é o primeiro dia da minha libertação. Não sabia exatamente o que isso significaria, quais decisões tomaria a seguir ou como enfrentaria Silas quando ele retornasse. Mas sabia, com uma clareza que não sentia há décadas, que a mulher que ele encontraria ao voltar não seria a mesma que deixou para trás. Silas voltou da suposta conferência no domingo à noite, como havia prometido. Ouvi o som familiar do carro estacionando e me preparei internamente. Era estranho encará-lo agora, sabendo o que sabia.
Cada gesto, cada entonação que antes me parecia normal, agora revelava camadas de manipulação que não conseguia acreditar ter ignorado por tanto tempo. "Como foi o fim de semana de vocês?" perguntou ao entrar, depositando a mala no hall de entrada com aquele sorriso sereno que agora me causava arrepios. "Tranquilo", respondi simplesmente. "E a conferência?" Exaustiva. Várias palestras, muita informação para absorver. Passou a mão pelos cabelos grisalhos com um ar cansado. Alguns momentos inspiradores, mas sinceramente, preferiria ter ficado em casa com vocês. Mentiras fluíam de seus lábios com tanta naturalidade que, se eu não soubesse a verdade, teria acreditado em cada palavra. Quantas outras histórias ele havia fabricado ao longo de nossos quase 30 anos juntos? Quantas vezes aquele mesmo tom convincente havia me feito questionar minha própria percepção? Cecília sentiu sua falta, comentei, observando sua reação com uma atenção que nunca havia dedicado antes. Mostrei a ela algumas fotos antigas minhas, da época da biblioteca. Algo imperceptível mudou em seu semblante. Um enrijecimento sutil no maxilar, uma breve hesitação antes de sorrir novamente. "Que ideia inusitada", respondeu com um tom levemente condescendente. "Não sabia que ainda guardava essas recordações. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, Silas." Nossos olhares se encontraram por um momento tenso. Vi confusão em seus olhos, uma incerteza momentânea, como se estivesse recalibrando sua abordagem. Durante anos, ele havia controlado nossa dinâmica com precisão cirúrgica. Agora, meu comportamento estava fora do script e pude perceber seu desconforto. Nos dias seguintes, mantive uma fachada de normalidade enquanto observava tudo com olhos renovados. Cada interação agora tinha uma qualidade quase científica para mim. Eu notava os padrões sutis de manipulação, as pequenas distorções da verdade, as maneiras como ele tentava minar minhas certezas. "Adelina, você colocou sal demais nesse feijão", comentou durante o jantar na terça-feira. "Não, está na medida de sempre", respondi calmamente. "Tenho certeza que está mais salgado." "Você deve ter se distraído." Antes eu teria provado novamente, questionado minha própria percepção, talvez até pedido desculpas. Agora, apenas continuei comendo. Está exatamente como sempre faço. O silêncio que se seguiu foi revelador. Silas me encarou com uma expressão que misturava surpresa e irritação contida. Era como se um ator experiente visse sua deixa ignorada em pleno espetáculo. As pequenas resistências começaram a se acumular. Quando ele corrigia minhas memórias sobre combinados anteriores, eu simplesmente mantinha minha versão. Quando sugeria que eu estava equivocada sobre algo, respondia com calma: "Não, tenho certeza disso." Era como se eu estivesse aprendendo um novo idioma, o idioma da autoconfiança. A mudança mais significativa, porém, aconteceu no domingo seguinte. Estávamos nos preparando para o culto quando anunciei: "Não vou à igreja hoje." Silas parou de ajustar sua gravata e me encarou pelo espelho. "Como assim? Você nunca falta ao culto de domingo." "Hoje vou ficar em casa." "Adelina, as pessoas vão notar sua ausência. O que vou dizer a elas?" "Diga que não estou me sentindo bem." Fiz uma pausa. "Ou diga a verdade, que decidi ficar em casa hoje. A escolha é sua." Ele se virou, abandonando a gravata pela metade. "O que está acontecendo com você? Está diferente desde que voltei de Belo Horizonte." Era a primeira vez em anos que via verdadeira confusão em seu rosto. O homem que calculava cada palavra, cada gesto para manter controle sobre minha realidade, parecia genuinamente desorientado. "Nada está acontecendo?" respondi tranquilamente. "Apenas redescobrindo algumas partes de mim mesma." Aquela manhã de domingo, sozinha em casa enquanto Silas e Cecília estavam na igreja, representou o meu primeiro momento de verdadeira liberdade em décadas. Caminhei descalça pelos cômodos silenciosos, tocando objetos familiares com uma sensação renovada de propriedade.
Encontrei um velho álbum de fotos no fundo do armário e passei horas revisitando a mulher que fui antes, sorridente, confiante, com olhos que não pediam permissão para existir. A semana que se seguiu trouxe outras mudanças sutis. Marquei consulta com Dona Conceição sem inventar desculpas. Passei a responder às mensagens de Heloísa abertamente, sem esconder o celular. Voltei à biblioteca para pesquisar sobre restauração de livros, retomando um interesse abandonado há tanto tempo. Com cada pequeno ato de independência, sentia os alicerces do controle de Silas estremecerem. Ele alternava entre tentativas de restabelecer a antiga dinâmica, com comentários sutilmente depreciativos sobre minhas novas atividades, e demonstrações exageradas de afeto e preocupação. "Estou preocupado com você, querida", disse certa noite, segurando minha mão no sofá enquanto assistíamos televisão. "Tem agido tão diferente. Talvez devêssemos consultar o Dr. Renato." O doutor Renato era um psiquiatra que Silas conhecia da igreja. Anos antes, quando tive o que agora reconheço como um episódio de depressão, Silas havia me levado a ele. Saí do consultório com uma prescrição de ansiolíticos que me deixaram dócil e ausente por meses. "Estou perfeitamente bem", respondi, retirando minha mão da dele. Nunca estive melhor, na verdade. Na sexta-feira, 2 semanas após descobrir os e-mails, recebi uma ligação de um número desconhecido enquanto Silas estava na reunião de líderes da igreja. "Senhora Adelina? Aqui é a doutora Luísa Mendonça, advogada. Sua prima Heloísa entrou em contato comigo." Meu coração acelerou. Era o primeiro passo concreto em direção a uma possível separação. A primeira admissão, mesmo que silenciosa, de que não poderia continuar naquele casamento. A realidade de décadas de manipulação psicológica havia se tornado clara demais para ignorar. "Sim, podemos conversar", respondi, sentindo uma mistura de medo e determinação. "Mas não aqui. Não nesta casa." Marcar um encontro discreto com a doutora Luísa foi meu primeiro desafio prático. Silas conhecia cada detalhe da minha rotina, cada amiga, cada compromisso. Qualquer desvio seria notado e questionado. Acabamos combinando de nos encontrarmos na cidade vizinha, São João del Rei, na seguinte terça-feira. Para justificar minha ausência, inventei uma consulta médica, usando contra Silas as mesmas táticas de encobrimento que ele me ensinou a temer. "Preciso ir a São João fazer uns exames", comentei casualmente durante o café da manhã de domingo. Dona Conceição me recomendou um médico especialista lá. "Vou de ônibus na terça." Que tipo de exames?" A pergunta veio rápida, com aquele tom de preocupação que agora eu reconhecia como controle disfarçado. "Rotina, coisa simples. Talvez alguns hormônios desregulados explicando meu cansaço constante." A mentira fluiu com uma facilidade que me surpreendeu e, por um momento, me perguntei se não estava me tornando igual a ele. A diferença, lembrei a mim mesma, era a intenção. Eu estava lutando para recuperar minha autonomia, não para controlar alguém. Na terça-feira, sentada no ônibus que serpenteava pelas montanhas de Minas Gerais, senti um misto de ansiedade e libertação. Era a primeira vez em anos que viajava sozinha, sem precisar prestar contas de cada minuto. Observei a paisagem mudando pela janela, os casarões coloniais dando lugar às construções mais modernas, os morros verdejantes contrastando com o céu azul de junho. Como pude abrir mão de tanta beleza, de tanta vida? A doutora Luísa me esperava num café discreto próximo à rodoviária. Era uma mulher de meia idade, cabelos curtos grisalhos e olhos penetrantes que transmitiam compreensão imediata da minha situação. "Senhora Adelina, sua prima me explicou um pouco de sua situação", começou após os cumprimentos iniciais. "Mas gostaria de ouvir diretamente da senhora." Contar minha história para uma estranha foi surpreendentemente difícil. As palavras engasgavam, as lágrimas vinham em momentos inesperados. Como resumir 30 anos de manipulação sutil? Como explicar a uma desconhecida o que é ter sua realidade constantemente questionada, sua percepção invalidada dia após dia?
O gaslighting é uma forma de abuso psicológico muito mais comum do que as pessoas imaginam, explicou ela após ouvir meu relato entrecortado. Especialmente em relacionamentos onde existe uma figura de autoridade moral ou espiritual, como no caso do seu marido. Quais são minhas opções? Perguntei diretamente, sentindo o tempo escorrendo. Logo precisaria pegar o ônibus de volta para manter minha história convincente. A senhora tem direito à metade dos bens adquiridos durante o casamento. A casa, imagino. Sim, e uma pequena poupança. Silas também recebe doações regulares da congregação, além do salário como professor de teologia no seminário. E sua filha? É menor de idade, correto? Sim, Cecília tem 7 anos. A advogada fez anotações meticulosas enquanto explicava os procedimentos para um possível divórcio. Cada palavra tornava mais real o caminho que começava a se desenhar à minha frente. Um caminho assustador, mas inevitável. Senhora Adelina, preciso que entenda uma coisa, disse doutora Luísa, segurando minha mão por cima da mesa. Pessoas que praticam manipulação psicológica por tanto tempo raramente aceitam perder o controle sem resistência. Quando seu marido perceber que está decidida a se separar, as coisas podem ficar complicadas. Como assim? Ele pode tentar usar a congregação contra a senhora, manipular sua filha, controlar recursos financeiros, espalhar rumores. Precisamos nos preparar para isso. No ônibus de volta para Tiradentes, senti o peso desse aviso. Durante anos, Silas cultivou uma imagem impecável na comunidade. O pregador dedicado, o conselheiro sábio, o marido exemplar. Eu seria a esposa ingrata, talvez até desequilibrada, aos olhos de todos que nos conheciam. E Cecília? Como protegê-la nesse processo? Ao desembarcar na pequena rodoviária de Tiradentes, tive a clara sensação de estar sendo observada. Virei-me rapidamente e vislumbrei Dora, a esposa do diácono, fingindo examinar o horário dos ônibus. Será que Silas havia pedido a ela para me vigiar? A paranoia que senti era resultado de anos de controle ou uma percepção legítima? Adelina, que surpresa encontrá-la aqui! Exclamou Dora, aproximando-se com um sorriso forçado. Veio buscar alguém? Não, fui a São João fazer uns exames, respondi calmamente. Silas comentou algo sobre isso no estudo de ontem à noite. Estava preocupado, sabe como é? Disse que você anda diferente ultimamente. Aquelas palavras confirmaram minhas suspeitas. Silas estava construindo uma narrativa sobre meu comportamento estranho perante a congregação. Era o início da campanha que a advogada havia previsto. Em casa, encontrei Silas na sala, folheando a Bíblia com uma expressão preocupada que parecia ensaiada. Como foram os exames? Perguntou sem erguer os olhos. Normais. O médico disse que estou bem. Que bom, respondeu, fechando o livro sagrado com cuidado. Estamos todos preocupados com você, querida. Seu comportamento nas últimas semanas não parece você mesma. Era fascinante observar a estratégia em ação, agora que eu conseguia enxergá-la. Não parece você mesma. A frase perfeita para plantar a semente da dúvida, para sugerir que minha autonomia recém-descoberta era, na verdade, um desvio preocupante. Acho que finalmente estou voltando a ser eu mesma, Silas, depois de muito tempo. Nossos olhares se cruzaram e pela primeira vez vi algo que nunca havia notado antes em seus olhos: medo. Por um instante fugaz, Silas pareceu vulnerável, como se enxergasse o desmoronamento de seu cuidadoso castelo de controle. O desafio mais inesperado veio no domingo seguinte, após o culto. Cecília voltou da escola dominical com um desenho feito em papel colorido, uma família de mãos dadas sob um grande sol amarelo. Tia Esther pediu para desenharmos nossa família, explicou orgulhosa. Olha, mãe, esse é o papai com a Bíblia, essa é você com suas flores, e essa sou eu. Segurei o desenho com mãos trêmulas, sentindo o peso da decisão que estava contemplando. Como explicar a uma criança de 7 anos que aquela representação perfeita de família estava prestes a se fragmentar?
Como proteger Cecília do trauma da separação e, ao mesmo tempo, do ambiente tóxico em que vivíamos? Naquela noite, depois de colocá-la na cama, fui até a janela e observei as luzes de Tiradentes cintilando na escuridão. Esta cidade, com suas ruas de pedra e seus casarões coloniais, era meu mundo inteiro. Aqui, todos me conheciam como a esposa do pregador Silas. Se me separasse, onde iria? Como sobreviveria financeiramente? Que habilidades eu tinha após 3 décadas dedicadas exclusivamente ao lar e à igreja? A biblioteca municipal seria uma possibilidade, mas o salário mal cobriria o aluguel de um pequeno apartamento. Pedir ajuda a Heloísa significaria me mudar para Belo Horizonte, arrancando Cecília de tudo o que conhecia. E havia ainda a questão da guarda. Silas, com sua posição respeitável na comunidade e seus recursos, certamente lutaria para ficar com nossa filha. O desafio mais profundo, porém, era interno. Após décadas tendo minha realidade definida por outra pessoa, eu conseguiria confiar em mim mesma para tomar decisões tão importantes? A voz de Silas ainda ecoava em minha mente. Você nunca foi boa com decisões práticas, Adelina. Deixe que eu cuido disso. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café, Silas me entregou um envelope. O que é isso? Perguntei. Marquei uma consulta para você com o Dr. Renato na quinta-feira. Estamos todos preocupados, Adelina. Você não está bem. Aquele envelope representava perfeitamente o dilema que eu enfrentava. Continuar permitindo que outros definissem minha realidade ou assumir o controle da minha própria narrativa com todos os riscos que isso implicava. Não vou a essa consulta, Silas, respondi, devolvendo o envelope intocado. Vai sim, afirmou com aquela voz serena que não admitia contestação. Pelo bem da nossa família, pelo bem da Cecília. E ali estava outro desafio brutal: o uso de nossa filha como instrumento de manipulação. Criar coragem para enfrentar não apenas Silas, mas todo o sistema social e religioso que ele representava, exigiria uma força que eu ainda não sabia se possuía. Não irei a essa consulta, Silas. Pronunciar essas palavras em voz alta foi como romper um feitiço. Quase pude ouvir o estalo da primeira rachadura na parede de controle que ele havia construído ao meu redor. O silêncio que se seguiu vibrava de tensão. Silas pousou sua xícara de café lentamente, seus olhos nunca deixando os meus. Naquele momento, percebi algo que nunca havia notado antes. Ele parecia menor de alguma forma, menos imponente do que a figura autoritativa que dominava minhas percepções. Adelina, você não está pensando com clareza, disse finalmente. É exatamente por isso que precisa de ajuda profissional. Estou pensando com mais clareza do que nos últimos 30 anos, respondi, surpreendendo a nós dois com minha assertividade. E sei exatamente o que está acontecendo aqui. Naquela tarde, enquanto Silas estava no seminário e Cecília na escola, fui ao Banco do Brasil no centro de Tiradentes. Era hora de entender nossa situação financeira, algo que Silas sempre controlou exclusivamente. Gostaria de verificar o saldo da nossa conta conjunta. Solicitei ao gerente, um jovem que me conhecia apenas como a esposa do pastor Silas. Claro, senhora Adelina. Tem o cartão ou senha? Não, na verdade nunca tive acesso direto à conta. As palavras saíram com dificuldade, carregadas de vergonha. O olhar confuso do gerente se transformou em compreensão. Entendo. Infelizmente, sem a senha ou o cartão, não posso fornecer essas informações. Seu marido precisaria autorizar seu acesso. Saí do banco com as mãos vazias e a dolorosa confirmação de como minha dependência havia sido meticulosamente construída. Sem acesso ao dinheiro, minhas opções eram severamente limitadas. Minha próxima tentativa foi mais bem-sucedida. No cartório da cidade, consegui obter a certidão de nossa casa. Descobri que, ao contrário do que Silas sempre sugeriu, o imóvel estava registrado apenas em nome dele, não como bem do casal.
A data de aquisição, 1997, coincidiu com nosso 4º ano de casamento, quando já estávamos sob o regime de comunhão parcial de bens. Isso pode ser contestado judicialmente, explicou doutora Luísa por telefone quando liguei de um orelhão na praça. Ele não poderia registrar apenas em seu nome um bem adquirido após o casamento. Pequenas vitórias como essa eram intercaladas com derrotas dolorosas. Na quinta-feira, quando me recusei a ir à consulta com o Dr. Renato, Silas chamou alguns membros da igreja para uma intervenção espiritual em nossa casa. "Estamos aqui por amor a você, irmã", declarou o diácono Paulo, enquanto sua esposa Dora segurava minhas mãos com falsa compaixão. "O inimigo está plantando sementes de rebeldia e desconfiança no seu coração." Sentada na sala sob os olhares preocupados de 5 pessoas que um dia considerei amigos, percebi a magistral armadilha social construída ao meu redor. Qualquer resistência de minha parte seria interpretada como confirmação de meu desvio espiritual. "Adelina não tem sido ela mesma", explicava Silas com voz embargada, o perfeito retrato do marido preocupado. "Tem saído sozinha, feito acusações sem sentido, se recusa a buscar ajuda médica." "Você precisa se submeter à autoridade do seu marido, irmã", aconselhou Dora, pressionando uma passagem bíblica de Efésios entre meus dedos trêmulos. "É o que a palavra nos ensina." Aquela noite foi meu primeiro grande fracasso desde que decidi me libertar. Acabei concordando em orar com eles, em buscar restauração para meu casamento. Até permiti que Silas agendasse novamente a consulta com o Dr. Renato. Depois que todos saíram, Cecília apareceu na porta do meu quarto, os olhos arregalados e confusos. "Mamãe, a tia Dora disse que você está doente da cabeça, é verdade?" Aquela pergunta inocente me feriu mais profundamente que qualquer manipulação de Silas. Era uma coisa enfrentar isso sozinha, outra completamente diferente ver minha filha ser arrastada para esse jogo perverso. "Não, meu amor", respondi, puxando-a para perto. "Mamãe só está aprendendo algumas coisas novas sobre a vida." Às vezes, quando crescemos, mesmo sendo adultos, algumas pessoas não entendem. "Então por que todo mundo está triste com você?" Como explicar gaslighting a uma criança de 7 anos? Como proteger sua inocência e, ao mesmo tempo, plantar sementes de discernimento que a protegeriam no futuro? Às vezes, meu bem, as pessoas podem dizer que te amam, mas tentam te convencer de que o que você vê e sente não é real. Isso não é amor verdadeiro. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem inesperada no meu celular antigo, um Nokia básico que Silas me dera para emergências. Era Heloísa. "Prima, consegui um trabalho para você na livraria da minha amiga em BH. Temporário, mas paga o suficiente para começar. Podemos buscar você e Cecília no domingo." Aquela mensagem era a tábua de salvação que eu tanto esperava, mas também significava arrancar Cecília de sua escola, seus amigos, tudo o que conhecia. Significava partir sem nenhuma garantia legal, possivelmente dando a Silas argumentos para me acusar de sequestro. A oferta tentadora rapidamente se transformou em outro dilema paralisante. Na consulta com o Dr. Renato, enfrentei outro revés. Ele me recebeu com Silas presente, violando o protocolo médico mais básico. "Seu marido está muito preocupado, Adelina", começou o médico. "Ele menciona mudanças bruscas de comportamento, paranoia, acusações infundadas." Quando tentei explicar minha situação, mencionando o termo gaslighting, que havia aprendido com Dona Conceição, fui interrompida. "Interessante você mencionar isso", disse Dr. Renato, trocando um olhar cúmplice com Silas. "É comum pacientes com transtornos de ansiedade encontrarem termos na internet que parecem explicar seus sentimentos. Mas devemos ter cuidado com autodiagnósticos. Saí dali com uma receita para ansiolíticos potentes e a sensação de que cada tentativa de me libertar apenas apertava mais o nó ao meu redor. Aquela noite, olhando para os comprimidos brancos na palma da minha mão, percebi que precisaria ser mais estratégica. A força bruta não funcionaria contra décadas de controle meticulosamente orquestrado. A epifania veio quando menos esperava,
durante o culto de domingo, enquanto o coro entoava um hino sobre libertação. Observei Silas no púlpito, sua voz ressoando com autoridade enquanto pregava sobre submissão como ato de amor. De repente, compreendi que havia tentado lutar usando as regras dele, confrontação direta, declarações abertas de independência. Para vencer, precisaria de uma abordagem diferente. Na manhã seguinte, quando ele me entregou os comprimidos receitados por Dr. Renato, sorri docilmente e os tomei na sua frente. O que Silas não sabia é que eu havia escondido o comprimido embaixo da língua, descartando-o depois. Durante as semanas seguintes, representei o papel da esposa submissa e medicada, aparentemente dócil, internamente estratégica. "Você parece melhor, querida", comentou ele após alguns dias, claramente satisfeito com meu aparente retorno à obediência. "Acho que você estava certo", respondi com um sorriso ensaiado. Eu estava confusa. Essa falsa rendição me deu espaço para agir nos bastidores. Com a ajuda de Doutora Luísa, comecei a reunir documentos importantes, certidões, comprovantes de bens, até um pendrive com cópias dos e-mails trocados entre Silas e aquela jovem da congregação. Também fotografei discretamente páginas de nosso talão de cheques e extratos bancários que encontrei no escritório dele. Um desafio inesperado surgiu quando descobri que Silas havia instalado um aplicativo de rastreamento no meu celular, tecnologia que ele, como líder religioso tradicional, supostamente desprezava, mas habilmente utilizava para controle. Percebi isso quando ele mencionou casualmente minha visita à farmácia, um detalhe que eu não havia compartilhado. "Como soube que fui à farmácia ontem?", perguntei inocentemente. "Você me contou", respondeu sem hesitar, seus olhos fixos nos meus, testando minha reação. Não contei", insisti com calma. "Estou curiosa sobre como você soube." Seu silêncio momentâneo confirmou minhas suspeitas. Naquela mesma tarde, pedi à sobrinha adolescente de Dona Conceição que verificasse meu celular. Ela encontrou rapidamente o aplicativo oculto. "É bem comum, tia Adelina", explicou a jovem de 16 anos. "Alguns namorados ciumentos usam isso." "Quer que eu desinstale?" "Não", respondi após reflexão. "Deixe-o pensar que ainda tem controle." Passei a deixar o celular em casa durante encontros importantes ou a carregá-lo para locais que sustentassem minha farsa de conformidade. A igreja, o supermercado, a casa de membros da congregação que eram leais a Silas. Outro aprendizado crucial veio quando percebi que precisava fortalecer Cecília para as mudanças inevitáveis. Comecei a contar histórias infantis sobre coragem e verdade antes de dormir. Uma noite, inventei um conto sobre uma princesa que vivia num castelo onde os espelhos eram mágicos. Mostravam não o reflexo real, mas o que o rei queria que ela visse. "Como a princesa descobriu a verdade?", perguntou Cecília, fascinada. "Ela começou a confiar mais no que sentia aqui dentro", respondi, tocando seu pequeno coração, "do que no que os espelhos mágicos mostravam." Semanas depois, quando Silas tentou convencer Cecília de que havíamos combinado passar o domingo na casa dos avós paternos, algo que nunca discutimos, fiquei emocionada ao ver minha filha franzir a testa e dizer: "Mas papai, mamãe e eu íamos ao parque hoje. Lembra?" O olhar de surpresa no rosto de Silas foi impagável. Pela primeira vez, alguém além de mim estava resistindo à sua redefinição da realidade. O maior desafio surgiu quando comecei a planejar nossa saída definitiva. Precisava de dinheiro, documentos e um lugar seguro para ir com Cecília. Cada elemento exigia planejamento meticuloso. O dinheiro veio de fontes inesperadas. Descobri que ainda era beneficiária de um pequeno seguro deixado por minha mãe, que falecera 5 anos antes. Silas havia me convencido de que o valor era insignificante e já estava incorporado à nossa conta conjunta. Na verdade, havia quase 15.000 reais intocados numa conta poupança. Também comecei a vender artesanato discretamente, pequenas peças de bordado e crochê que aprendera com minha avó. Vendia para turistas através de Dona Conceição,
que tinha uma amiga com banca na feira de artesanato. Não era muito, mas cada real representava um tijolo na construção da minha independência. Um aprendizado doloroso veio quando tentei conversar com o pastor Gideão, mentor de Silas e patriarca da igreja. Achei que, como homem mais velho e sábio, ele poderia entender minha situação. E estava enganada. Adelina, minha filha, disse ele após ouvir minha versão cuidadosamente editada dos fatos, devemos ter cuidado com o orgulho. Às vezes, o Senhor nos coloca sob autoridades imperfeitas para moldar nosso caráter. Mesmo quando essas autoridades distorcem a realidade, pastor? Mesmo quando nos fazem duvidar de nossa própria sanidade? O inimigo é o pai da mentira, não seu marido, respondeu com firmeza. Sugiro mais oração e submissão. Deus honrará sua obediência. Saí daquele encontro com a dolorosa compreensão de que o sistema inteiro, não apenas Silas, estava estruturado para silenciar vozes como a minha. O gaslighting não era apenas uma tática individual, mas institucional. A situação atingiu um ponto crítico quando encontrei Cecília chorando em seu quarto após uma tarde com o pai. "O que aconteceu, meu amor?" perguntei, sentando-me ao seu lado na cama. "Papai disse que você está ficando maluca e vai me levar embora dele", soluçou. "Disse que se isso acontecer, nunca mais vou poder ver ele ou a vovó Dalva." Aquelas palavras acenderam algo dentro de mim. Não raiva, mas uma clareza cristalina. Silas havia cruzado uma linha ao manipular emocionalmente nossa filha. Naquele momento, todas as dúvidas sobre minha decisão se dissiparam. "Cecília", disse, segurando suas mãozinhas, "mamãe promete que você sempre poderá ver papai e vovó. Mas preciso que você entenda uma coisa muito importante. Às vezes, quando duas pessoas se amam no início, elas podem descobrir que não conseguem mais viver juntas de um jeito feliz e saudável. Como a Júlia da minha sala. Os pais dela se separaram." "Sim, como a Júlia. E ela ainda vê o pai dela nos finais de semana, não é?" Cecília assentiu, enxugando as lágrimas. "Pessoas que realmente amam não fazem outras pessoas se sentirem pequenas ou confusas", continuei. "Verdadeiro amor é como luz, não como sombra." Na semana seguinte, com a ajuda de Heloísa e doutora Luísa, aluguei um pequeno apartamento em Belo Horizonte, usando o nome de minha prima no contrato. Comecei a enviar pequenas malas com nossas roupas e objetos essenciais, disfarçadas como doações para um bazar beneficente que Heloísa supostamente estava organizando. O aprendizado mais transformador veio quando percebi que não precisava convencer ninguém da minha verdade. Nem os membros da igreja, nem os vizinhos curiosos, nem mesmo Silas. Por décadas, havia lutado desesperadamente para que minha realidade fosse validada. Agora entendia que minha libertação não dependia do reconhecimento alheio. "Você parece diferente", comentou Silas, certa noite, observando-me com olhos desconfiados enquanto eu regava as plantas. "Como assim?" perguntei tranquilamente. "Mais distante. Como se estivesse aqui, mas sua mente estivesse em outro lugar." Sorri, pensando em quanto ele estava certo. "Talvez seja apenas o efeito dos remédios", sugeri, sabendo que há semanas não tomava nenhum dos comprimidos que ele me entregava diariamente. O maior desafio estava por vir, o momento de partir definitivamente. Mas agora, depois de meses de preparação estratégica, eu tinha recursos, documentos, um lugar para ir e, mais importante, a absoluta convicção de que estava fazendo o necessário não apenas para minha sobrevivência psicológica, mas para o futuro saudável de Cecília. Na noite anterior à nossa partida planejada, sentei-me na varanda observando as luzes de Tiradentes brilhando contra o céu estrelado. Esta cidade colonial, com suas igrejas barrocas e calçadas de pedra, havia sido meu mundo inteiro por tanto tempo. Senti uma estranha mistura de nostalgia antecipada e profundo alívio. Estava deixando para trás não apenas um lugar, mas uma versão de mim mesma que havia sido cuidadosamente construída por outro. "O que tanto olha lá fora?" perguntou Silas, juntando-se a mim na varanda.
Apenas as estrelas, respondi. Estou pensando em quanto tempo levou para sua luz chegar até nós. Anos-luz de distância, e continuamos vendo seu brilho mesmo depois que algumas delas já se apagaram. Ele assentiu, sem perceber a metáfora não intencional para nosso casamento. Uma luz que continuava apenas por inércia, enquanto sua fonte já havia se extinguido há muito tempo. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha de paz, como a calmaria que precede grandes tempestades. Nossa partida estava marcada para dali a 2 dias, quando Silas viajaria para um retiro de líderes em Juiz de Fora. Tudo estava meticulosamente planejado. O táxi de seu Joaquim nos pegaria às 9 horas da manhã, as malas principais já estavam escondidas na casa de Heloísa, e nossos documentos essenciais repousavam dentro de uma Bíblia oca que eu havia adaptado, esconderijo que Silas jamais violaria. Porém, o destino tinha outros planos. Durante o café da manhã, Silas anunciou casualmente: cancelaram o retiro. Uma bênção, não é? Poderemos passar o final de semana juntos, como família. Senti o sangue gelar nas veias. Tudo desmoronava em segundos. Que ótimo! Consegui balbuciar, enquanto minha mente corria para encontrar alternativas. Cecília ficará feliz. Na verdade, continuou ele, servindo-se de mais café, estive pensando. Faz tempo que não vamos à casa da minha mãe em São João del Rei. Podíamos passar uns dias lá. Aquilo era mais que um inconveniente. Era uma sentença. Na casa de Dona Dalva, estaríamos completamente sob vigilância. Sua propriedade isolada nos arredores de São João del Rei, sem vizinhos próximos, sempre me causava uma claustrofobia silenciosa. Ali, eu seria observada não apenas por Silas, mas também por sua mãe, que sempre me viu como emocionalmente instável. Narrativa cuidadosamente construída por seu filho ao longo dos anos. Não seria melhor deixar para depois? Cecília tem prova na segunda-feira, argumentei, tentando soar casual. Ela pode estudar lá. Mamãe ficará radiante em ajudá-la. Seu tom era amigável, mas seus olhos me estudavam com intensidade perturbadora. Algo contra, Adelina? Claro que não, respondi, levantando-me para retirar os pratos. Vou começar a arrumar nossas coisas. Aquela tarde foi um exercício de autocontrole e estratégia sob pressão. Enquanto dobrava roupas e as colocava em malas, enviei uma mensagem discreta para Heloísa através do celular velho que mantinha escondido no fundo da caixa de produtos de limpeza. Um Nokia básico comprado secretamente meses antes. Planos alterados. Precisamos de novo cronograma. Estarei isolada no fim de semana. A tensão aumentou quando Cecília chegou da escola. Ela entrou no quarto enquanto eu arrumava as malas, fechando cuidadosamente a porta atrás de si. Mamãe, sussurrou. Não era hoje que íamos para o apartamento novo? Shhh, coloquei o dedo sobre os lábios. Houve uma mudança. Vamos precisar esperar mais um pouco. Seus olhinhos se encheram de lágrimas. Mas eu já me despedi da Luísa na minha cabeça. Não contei para ninguém, como você pediu. Abracei-a com força, sentindo seu pequeno coração batendo acelerado. Você está sendo muito corajosa. Igual aquela princesa da nossa história, lembra? Às vezes, o caminho para a liberdade tem desvios inesperados. Tenho medo, mamãe. Eu também, meu amor. Mas sabe o que é coragem de verdade? É sentir medo e continuar seguindo em frente mesmo assim. Aquela noite, percebi que Silas estava mais atento do que de costume. Normalmente absorto em seus estudos bíblicos após o jantar, agora parecia encontrar razões para circular pela casa. Passei pela porta do escritório e o flagrei ao telefone, falando em tom baixo. Sim, estaremos lá amanhã cedo. Não, ela não sabe de nada. Combinado. Meu coração disparou. Quem estava do outro lado da linha? O que estava sendo combinado? Precisava alertar Heloísa, mas meu celular secreto estava sem bateria, um descuido imperdoável naquele momento crucial. Na manhã seguinte, enquanto terminávamos de arrumar o carro, percebi que Silas havia colocado meus remédios, os que eu fingia tomar, em posição de destaque na bolsa de viagem.
Não quero que fique sem sua medicação, querida, disse ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Você fica tão imprevisível sem eles. No caminho para São João del Rei, cada curva da estrada parecia me afastar ainda mais da liberdade que estivera ao meu alcance. Observei a paisagem das Minas Gerais passar pela janela, montanhas verdejantes, casarios coloniais, igrejas centenárias. Esta terra que tanto amava agora parecia uma prisão em expansão. Quando paramos para abastecer em Prados, consegui um momento sozinha no banheiro do posto e utilizei o telefone público com o último cartão telefônico que mantinha escondido na carteira. Heloísa, sou eu. Adelina, graças a Deus, estamos preocupados. Estamos indo para a casa da mãe dele. Acho que ele suspeita de algo. O apartamento está pronto. Podemos buscar vocês. Não! Seria perigoso demais. Ele não está sozinho nisto. Ouvi uma conversa suspeita. O que pretende fazer? Ainda não sei. Mas mantenha tudo preparado. Se eu não der notícias em 3 dias... Suspeitamos que ele possa ter acesso às suas mensagens, interrompeu Heloísa. Doutora Luísa recebeu uma ligação estranha perguntando sobre você. Senti um calafrio percorrer minha espinha. De quem? Um homem que dizia ser do conselho da igreja. Queria saber se você era paciente dela. O nó em meu estômago apertou. É pior do que imaginei. Adelina? A voz de Silas veio de fora do banheiro. Está tudo bem? Estamos atrasados. Preciso ir, sussurrei no telefone. Seja cuidadosa, respondeu Heloísa. Lembre-se do nosso código. Se receber uma mensagem sobre aquele livro de receitas, saberemos que é emergência. Ao sair do banheiro, encontrei Silas com Cecília no colo. Sua postura aparentemente descontraída contrastava com o olhar calculista que me lançou. Estávamos preocupados. Pensei que talvez você não estivesse se sentindo bem. Só um mal-estar passageiro, respondi com um sorriso ensaiado. Estou pronta para seguir viagem. Durante o restante do trajeto, cada movimento de Silas, cada olhar no retrovisor, cada comentário aparentemente casual sobre valorizar a família ou proteger aqueles que amamos de influências negativas, me pareciam carregados de duplos sentidos e ameaças veladas. À medida que nos aproximávamos da casa de Dona Dalva, localizada num terreno amplo e isolado, cercado por cafezais, uma sensação opressiva tomou conta de mim. Reconheci o portão de madeira antiga, as roseiras no jardim da frente, a varanda espaçosa onde tantas vezes me sentei fingindo interesse nas histórias intermináveis sobre a superioridade moral dos tempos antigos. Quando Silas desligou o motor em frente à casa, Dona Dalva já nos esperava na varanda. Seu rosto enrugado exibia um sorriso que nunca pareceu alcançar seus olhos quando dirigidos a mim. Finalmente vocês chegaram, disse ela, abraçando primeiro a neta e depois o filho. Para mim, apenas um aceno de cabeça. Adelina. Dona Dalva, respondi com polidez estudada. Obrigada por nos receber. Preparei o quarto de vocês e tenho uma surpresa, acrescentou, voltando-se para Silas. Convidei o pastor Gideão para jantar conosco amanhã. Ele está muito preocupado com certas questões da congregação. O olhar cúmplice entre mãe e filho não me passou despercebido. Naquele momento, tive certeza. Não era apenas uma viagem de família. Era uma intervenção cuidadosamente orquestrada. O cerco estava se fechando ao meu redor, e eu precisaria de toda a minha força e inteligência para proteger a mim mesma e a Cecília do que estava por vir. Enquanto carregávamos as malas para dentro, observei uma pasta sobre a mesa da sala, papéis parcialmente visíveis com o timbre de uma clínica psiquiátrica de Belo Horizonte. Consegui ler apenas algumas palavras soltas: internação, avaliação e consentimento do responsável legal. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto a verdadeira natureza daquela visita ficava clara. Não era apenas mais um episódio de controle. Era uma armadilha elaborada que poderia custar minha liberdade, minha filha e, possivelmente, minha sanidade.
O primeiro dia na casa de Dona Dalva transcorreu num clima de falsa normalidade que apenas intensificava minha apreensão. Silas parecia extraordinariamente solícito, servindo-me café na cama, sugerindo que descansasse enquanto ele e Cecília colhiam frutas no pomar. Essa gentileza repentina, após anos de manipulação sutil, era talvez o sinal mais alarmante de todos. Durante o almoço, Dona Dalva falava sem parar sobre os milagres do pastor Gideão e como ele havia restaurado a saúde mental de uma mulher da congregação vizinha através de aconselhamento intensivo e cuidados especializados. A mensagem subliminar era clara como cristal. Ela ficou um tempo numa clínica muito boa em Belo Horizonte, explicou Dona Dalva enquanto me servia mais uma porção de frango que eu não havia pedido. Voltou como nova. O marido dela diz que é como se tivesse recuperado a esposa de 20 anos atrás. Que interessante, respondi, mantendo o rosto cuidadosamente neutro enquanto meu estômago se contorcia. E ela quis ir para essa clínica? Um breve silêncio caiu sobre a mesa antes que Silas respondesse por sua mãe. Às vezes, Adelina, pessoas em crise não conseguem enxergar o que é melhor para elas. É nessas horas que precisamos de família e amigos para nos guiar. Após o almoço, aproveitei um momento em que todos descansavam para examinar discretamente a casa, buscando tanto rotas de fuga quanto possíveis ameaças. A propriedade era isolada. A casa mais próxima ficava a quase 1 quilômetro. O telefone fixo estava na sala principal, sempre à vista. Havia um carro extra na garagem, o velho Fiat de Dona Dalva, mas as chaves certamente estariam bem guardadas. No quarto de hóspedes, enquanto arrumava nossas roupas no armário, descobri algo que me gelou o sangue. Uma sacola de farmácia contendo medicamentos muito mais fortes que meus ansiolíticos habituais, antipsicóticos potentes que eu reconhecia do tempo em que trabalhei como auxiliar de enfermagem, antes de conhecer Silas. Na receita, meu nome estava claramente impresso, assinada pelo Dr. Renato. Percebi então a extensão do plano. Não era apenas uma intervenção espiritual com o pastor Gideão, mas uma tentativa coordenada de me sedar para facilitar uma possível internação involuntária. Os documentos que vislumbrara na mesa da sala faziam ainda mais sentido agora. O verdadeiro perigo daquela situação estava em sua sofisticada simplicidade. Para o mundo exterior, seria apenas um marido dedicado e uma família preocupada cuidando de uma mulher mentalmente instável. Quem questionaria? O respeitado pregador local, o médico conceituado, o pastor venerável. Todos homens em posições de autoridade que legitimariam qualquer medida necessária para meu próprio bem. À tarde, quando Cecília pediu para explorar o riacho que cortava a propriedade, insisti em acompanhá-la, ignorando a sugestão de Silas de que eu descansasse enquanto ele a levava. O ar fresco me fará bem, argumentei com um sorriso. Além disso, faz tempo que não tenho um momento só com nossa filha. Durante nosso passeio, enquanto Cecília coletava pedrinhas coloridas à beira do riacho, aproveitei para avaliá-la como possível aliada. Com apenas 12 anos, era ainda uma criança, mas havia demonstrado crescente percepção sobre a dinâmica familiar. Cecília, você entende por que estamos aqui? Perguntei cuidadosamente. Ela parou de brincar com as pedras, seu rosto pequeno subitamente sério. Papai disse que você está doente e precisa de ajuda. E você acredita nisso? Seus olhos encontraram os meus, hesitantes. Você não parece doente para mim. Parece mais feliz ultimamente, pelo menos quando papai não está por perto. Aquela observação tão precisa de uma criança me encheu simultaneamente de orgulho e preocupação. Se eu precisar da sua ajuda nos próximos dias, você confia em mim? Ela assentiu, solenemente. Como na história da princesa e dos espelhos. Exatamente como na história. Abaixei-me para ficar na altura dos seus olhos. Algumas vezes, as pessoas querem nos fazer acreditar em coisas que não são verdadeiras, mesmo pessoas que amamos. Como o papai faz com você? A franqueza daquela pergunta me surpreendeu. O que você quer dizer? Eu vejo como ele muda as coisas que você diz,
Como quando você fala que combinaram algo e ele diz que não. Tia Heloísa me explicou que isso tem um nome. Senti um misto de alívio e alarme. Heloísa havia conversado com Cecília sem meu conhecimento. Um risco, mas claramente necessário. E o que mais tia Heloísa te contou? Que você está tentando nos levar para um lugar melhor, onde não precisamos fingir o tempo todo. Abracei-a com força, lutando contra as lágrimas. Prometo que vamos para esse lugar, mas agora preciso que você seja muito corajosa e muito esperta, como uma espiã em missão secreta. Ela sorriu, os olhos brilhando com essa nova perspectiva de aventura. O que eu preciso fazer? Observe tudo. Escute as conversas quando acharem que você não está prestando atenção. E se eu te pedir para fazer algo estranho, como sair correndo ou se esconder, faça imediatamente sem perguntar por quê. Podemos combinar isso? Cecília assentiu com seriedade. Combinado. De volta à casa, encontramos Silas ao telefone. Ele desligou abruptamente quando nos viu entrar. Era o pastor Gideão, explicou, um pouco rápido demais. Está ansioso para nos ver amanhã. Durante o jantar, Dona Dalva insistiu para que eu tomasse um chazinho calmante que havia preparado. Argumentei educadamente que preferia a água, o que gerou um olhar significativo entre ela e Silas. Você sempre foi teimosa, comentou a senhora, como se falasse com uma criança rebelde. Mas agora precisamos que aceite ajuda, querida. Aquela noite, quando nos recolhemos, Silas sugeriu que eu tomasse meu remédio para dormir. Fingi engolir o comprimido, escondendo-o sob a língua. Mais tarde, quando sua respiração indicava sono profundo, levantei-me silenciosamente e fui até o quarto de Cecília. Ela estava acordada, sentada na cama abraçada ao velho urso de pelúcia que carregava desde bebê. Não consigo dormir, sussurrou. Vovó disse coisas estranhas. Que coisas? Que amanhã você vai para um lugar onde vão te ajudar a ficar boa da cabeça. Que eu não devo ficar triste se você tiver que ficar lá por um tempo. Um calafrio percorreu minha espinha. O plano estava se acelerando. Não esperaria nem mesmo a visita do pastor Gideão. Precisava agir naquela mesma noite. Cecília, sussurrei. Lembra o que combinamos no riacho? É hora de ser corajosa. Preciso que você arrume suas coisas mais importantes numa mochila pequena. Só o essencial. Uma muda de roupa, escova de dentes e seu ursinho. Faça isso sem fazer barulho e depois volte para a cama. Eu virei te buscar. Seus olhos se arregalaram, misturando medo e excitação. Vamos fugir agora? Vamos para nosso novo lar, onde podemos ser nós mesmas. De volta ao quarto, enfrentei o maior desafio: obter as chaves do carro de Dona Dalva. Sabia que Silas as guardava no bolso, mesmo enquanto dormia. Hábito que desenvolvera após uma ocasião, anos atrás, em que tentei usar o carro sem sua permissão. Com extremo cuidado, deslizei minha mão sob o travesseiro onde ele repousava. Seus roncos leves continuaram, inalterados. Encontrei o molho de chaves, mas ao tentar removê-lo, o metal tilintou levemente. Silas se mexeu, murmurando algo ininteligível. Congelei, meu coração batendo tão forte que temia que ele pudesse ouvir. Após o que pareceu uma eternidade, sua respiração voltou ao ritmo regular de sono. Com dedos trêmulos, finalmente consegui retirar as chaves. No corredor, encontrei Cecília esperando com sua mochila, os olhos enormes na penumbra. Coloquei um dedo sobre os lábios e a guiei pela casa silenciosa. Cada tábua que rangia soava como um trovão em meus ouvidos hipersensíveis. Quando alcançamos a porta dos fundos, ouvi um som que fez meu sangue gelar. O telefone fixo tocando no meio da noite. Quem ligaria àquela hora, se não alguém relacionado ao plano contra mim? Corra para o carro, instruí Cecília com urgência. Agache-se no banco de trás e não faça barulho. Enquanto ela se apressava pela varanda dos fundos, ouvi a voz de Silas atendendo o telefone, seguida por passos pesados descendo as escadas. Não havia mais tempo para sutilezas. Era agora ou nunca. Saí pela porta dos fundos, fechando-a silenciosamente atrás de mim
e corri agachada até a garagem. O Fiat vermelho de Dona Dalva estava coberto por uma lona, que removi rapidamente. Cecília já estava encolhida no banco traseiro, abraçada ao seu urso, olhos arregalados de medo e expectativa. Minha mão tremia tanto que mal consegui encaixar a chave na ignição. Por um momento terrível, o motor falhou ao dar partida, emitindo apenas um ruído fraco. Por favor, sussurrei desesperadamente. Por favor, funcione. Na segunda tentativa, o motor tossiu e finalmente ganhou vida. Faróis apagados, conduzi o carro lentamente pelo caminho de terra que levava ao portão principal. No retrovisor, vi luzes se acendendo na casa. Havíamos sido descobertas. Segure-se, instruí Cecília enquanto acelerava o carro pela estrada de terra escura, deixando para trás a propriedade que quase se tornara nossa prisão definitiva. Os faróis do carro de Silas apareceram no retrovisor minutos depois, ganhando terreno rapidamente na estrada sinuosa. A perseguição que se seguiria determinaria não apenas nosso destino imediato, mas todo o nosso futuro. Os faróis de Silas cresciam no retrovisor, implacáveis como seus métodos de controle. A estrada sinuosa serpenteava pela mata fechada, sem iluminação além da lua, que aparecia ocasionalmente entre nuvens. Minha experiência ao volante era limitada. Silas raramente me permitia dirigir, e o Fiat antigo de Dona Dalva respondia com lentidão aos meus comandos desesperados. "Mamãe, ele está se aproximando!" Cecília gritou do banco traseiro, agarrada ao cinto de segurança. "Segure-se firme, meu bem." Minha voz soava mais confiante do que me sentia. Na curva seguinte, arrisquei, acelerando em vez de frear como meu instinto pedia. O carro derrapou perigosamente, mas consegui mantê-lo na estrada. O celular pré-pago que Heloísa havia me dado semanas antes estava no bolso do meu casaco. Ela havia me feito memorizar apenas um número, o dela própria, para casos de emergência. Entreguei-o rapidamente para Cecília. "Diz que para a tia Heloísa. Diga que estamos na estrada para São João del Rei e que ele está atrás de nós." Enquanto minha filha tentava fazer a ligação com mãos trêmulas, Silas conseguiu se aproximar o suficiente para encostar na traseira do nosso carro. O impacto nos sacudiu violentamente. "Ele vai nos jogar para fora da estrada!" Cecília gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto infantil. O celular caiu no assoalho do carro após a batida. Não havia tempo para recuperá-lo. À nossa frente, vi a bifurcação que me daria uma chance. Em vez de seguir para São João del Rei, onde provavelmente nos esperava o Dr. Renato e talvez até o pastor Gideão, virei bruscamente para a estrada que levava a Prados, uma cidade menor onde Silas tinha menos influência. Foi nesse exato momento que Silas acelerou violentamente, posicionando seu carro ao lado do nosso. Pela primeira vez em décadas, vi seu rosto completamente destituído da máscara de benevolência que usava em público. Seus olhos faiscavam com uma raiva primitiva, a boca contorcida num grito que eu não podia ouvir através das janelas fechadas. Ele tentou forçar nosso carro para o acostamento, o metal rangendo contra metal em um duelo mecânico. Eu lutava com o volante, sabendo que qualquer erro significaria não apenas o fim da nossa fuga, mas talvez da minha liberdade para sempre. "Cecília!" gritei por cima do barulho ensurdecedor da colisão. "Quando eu mandar, abaixe-se completamente." Avistei à frente uma área onde a estrada se alargava levemente antes de uma curva fechada. Era a minha única chance. Esperei até o último segundo possível, quando Silas tentava forçar nosso carro para fora da estrada, e então pisei fundo no freio. O carro de Silas disparou à frente com um impulso, incapaz de frear a tempo. Vi em câmera lenta quando ele tentou fazer a curva em alta velocidade, o carro derrapando para fora do asfalto, capotando uma vez antes de parar com as rodas para cima em meio à vegetação. Parei nosso carro alguns metros à frente, meu coração martelando contra as costelas. Uma parte de mim, aquela treinada por anos para colocar as necessidades dele acima das minhas, queria correr para ajudá-lo. A outra parte, a que estava finalmente despertando, sabia que este era o momento de ruptura definitiva.
Ele está morto? Cecília perguntou em um fio de voz, os olhos fixos no carro capotado. Não, querida. Vejo movimento lá dentro. Realmente, podia distinguir Silas se contorcendo para sair pela janela quebrada. Mas precisamos ir agora. Liguei novamente o carro, as mãos tão trêmulas que mal conseguia segurar o volante. No retrovisor, vi Silas finalmente conseguindo sair do veículo, cambaleando na estrada. Nossos olhares se cruzaram naquele momento. Ele de joelhos na poeira, eu ao volante do carro que levava nossa filha. Em seus olhos, vi algo que nunca havia visto antes. A compreensão de que não poderia mais me controlar. Era uma expressão de incredulidade pura, como se testemunhasse um fenômeno impossível. Pela primeira vez em nosso relacionamento, eu havia desafiado não apenas uma ordem ou uma mentira específica, mas todo o sistema de controle que ele havia construído ao meu redor. E então, fiz a coisa mais difícil e mais libertadora da minha vida. Virei as costas para ele e segui em frente, sem olhar para trás novamente. O sol nascia quando finalmente chegamos a Barbacena, onde Heloísa nos esperava na rodoviária. Cecília havia conseguido completar a ligação depois que nos afastamos do local do acidente, e minha amiga mobilizou um plano de contingência que tinha preparado há meses sem meu conhecimento. Adelina. Heloísa me abraçou com força quando descemos do carro, exaustas. Vocês conseguiram! Vocês realmente conseguiram! Foi a mamãe, Cecília declarou com orgulho, ainda agarrada ao seu urso. Ela dirigiu como nos filmes. As próximas horas passaram em um borrão de emoções e decisões práticas. Deixamos o carro de Dona Dalva em um estacionamento público, de onde Heloísa providenciaria sua devolução através de um advogado. Compramos passagens para Belo Horizonte no primeiro ônibus da manhã. Ele vai nos encontrar, murmurei para Heloísa enquanto esperávamos na plataforma, o pânico subindo novamente pela garganta. Ele sempre encontra um jeito. Não desta vez. Ela segurou minhas mãos trêmulas. Gabriel já registrou o boletim de ocorrência baseado nos documentos que você fotografou. A tentativa de internação forçada, o laudo médico fraudulento, os medicamentos não prescritos. Temos tudo documentado. Gabriel era o irmão de Heloísa, um advogado em Belo Horizonte que havia me orientado secretamente nas últimas semanas. Quando mostrei a ele as cópias dos documentos que encontrei no escritório de Silas, confirmou minhas suspeitas. Meu marido estava preparando o terreno para me declarar mentalmente incapaz. Durante a viagem de ônibus, Cecília dormiu com a cabeça no meu colo, exausta pela noite de adrenalina. Observei seu rosto sereno, perguntando-me que cicatrizes invisíveis ela carregaria dessa experiência. Como seria crescer vendo sua mãe duvidar constantemente da própria percepção? O que isso havia ensinado a ela sobre relacionamentos, sobre confiança? Vamos ficar bem, não vamos? Ela perguntou de repente, abrindo os olhos sonolentos. Sim, respondi, e pela primeira vez em décadas não senti aquela hesitação interior, aquele segundo de dúvida sobre minhas próprias palavras. Vamos ficar bem, prometo. Em Belo Horizonte, Gabriel nos esperava com notícias que causaram em mim sentimentos contraditórios. Silas está hospitalizado com uma concussão e algumas costelas quebradas, explicou enquanto nos conduzia ao apartamento onde ficaríamos. Mas já está fazendo o que sabe melhor, construindo uma narrativa. Está dizendo a todos que você teve um surto psicótico, roubou o carro da mãe dele e sequestrou Cecília. Meu estômago afundou. Era exatamente o tipo de inversão que eu temia. E as pessoas estão acreditando nele? Algumas sim, Gabriel respondeu honestamente, mas temos nosso próprio contra-ataque preparado. As receitas falsificadas, os remédios não prescritos, os documentos de internação involuntária assinados antes mesmo de qualquer avaliação médica legítima são evidências sólidas de má-fé. Nos dias que se seguiram, vivi em uma espécie de limbo emocional. Parte de mim ainda esperava acordar na casa em Tiradentes, descobrindo que a fuga havia sido apenas um sonho rebelde.
À noite, sobressaltava-me com qualquer ruído, imaginando Silas na porta. Durante o dia, verificava compulsivamente se Cecília estava segura. Uma semana depois da fuga, recebi uma ligação de Ana Luísa, esposa do diácono Paulo da nossa antiga igreja. Adelina, precisamos conversar. Sua voz soava trêmula. Estou começando a entender algumas coisas. O jeito como Silas está falando sobre você é exatamente como Paulo fala comigo quando discordamos sobre algo. Como se eu estivesse sempre errada. Como se minha memória não funcionasse direito. Foi a primeira de muitas conversas similares. À medida que a história se espalhava, outras mulheres começaram a reconhecer padrões em seus próprios relacionamentos. Algumas apenas me ouviam em silêncio, absorvendo a possibilidade de que não estavam ficando loucas como seus maridos sugeriam. Outras choravam, reconhecendo-se naquela dinâmica perversa. Quando fui ao fórum pela primeira vez para a audiência de guarda provisória de Cecília, tremia tanto que mal conseguia caminhar. Esperava ver Silas com sua máscara de homem santo, convencendo a todos de minha instabilidade. Em vez disso, encontrei 5 mulheres da congregação sentadas silenciosamente na sala de audiências, cada uma delas me olhando com uma mistura de medo e esperança. Viemos testemunhar, disse Teresa, a mais velha delas, evitando meu olhar. Sobre como os conselhos matrimoniais de Silas nos ensinavam a duvidar de nós mesmas. Como ele orientava nossos maridos a corrigir nossas percepções. Naquele momento, compreendi que minha fuga não havia sido apenas por mim ou por Cecília. Havia quebrado um espelho no qual outras mulheres agora podiam se enxergar claramente pela primeira vez. 3 anos se passaram desde aquela noite na estrada para São João del Rei. O apartamento onde moro agora, num bairro tranquilo de Belo Horizonte, não tem nada que lembre a casa em Tiradentes. Escolhi paredes em tons claros, móveis leves, muitas plantas. Cecília brinca que transformei o lugar num jardim suspenso, mas a verdade é que cada folha nova que brota me lembra que sempre é possível recomeçar. Nas manhãs de sábado, frequento um grupo de apoio para mulheres que passaram por relacionamentos abusivos. No início, sentava-me no fundo da sala e apenas ouvia. Precisei de 6 meses para conseguir compartilhar minha história completa. Quando finalmente falei, foi como remover um peso que carregava havia décadas. Não apenas o peso do abuso em si, mas o da dúvida constante sobre minhas próprias percepções. O mais difícil não foram as manipulações dele, expliquei ao grupo naquele dia. Foi a forma como aprendi a manipular a mim mesma para sobreviver. Cada vez que confrontava uma inconsistência no comportamento dele, minha mente criava explicações elaboradas para proteger a ilusão de normalidade. Ele deve estar cansado. Eu devo ter entendido errado. Talvez eu realmente tenha esquecido. A psicóloga que conduz o grupo, doutora Mariana, chama isso de adaptação à loucura. É um mecanismo de sobrevivência. Quando alguém distorce constantemente sua realidade, você começa a aceitar a distorção como normal para preservar alguma estabilidade mental. O problema é que, com o tempo, você perde a capacidade de distinguir o que é real. Minha reaproximação com a realidade aconteceu em etapas. Na primeira semana longe de Silas, tive uma crise de choro ao escolher o que queria comer no café da manhã. Era uma pergunta simples que Heloísa havia feito. Você prefere ovos ou tapioca? Fiquei paralisada, procurando desesperadamente a resposta certa, tentando adivinhar o que ela queria que eu escolhesse. Quando ela percebeu meu pânico, sentou-se comigo e esperou pacientemente enquanto eu chorava por 15 minutos, incapaz de decidir sobre algo tão trivial. Não tinha percebido quanto de mim mesma havia perdido, confessei à doutora Mariana meses depois. Era como se cada preferência, cada opinião tivesse sido apagada e substituída por um eco da voz dele. O processo judicial contra Silas não foi linear nem fácil. As audiências se estenderam por mais de 1 ano, com ele alternando entre o papel de vítima devastada e o de marido preocupado com minha saúde mental. Gabriel, meu advogado, me preparou para cada investida.
Ele vai tentar provocar reações emocionais suas diante do juiz. Vai contar histórias que misturam verdades e mentiras, de forma que você se sinta compelida a corrigi-lo publicamente, parecendo obsessiva ou rancorosa. E foi exatamente o que aconteceu. Na terceira audiência, Silas descreveu com detalhes um episódio em que eu supostamente havia tentado agredir uma vizinha durante um surto. O incidente nunca aconteceu, mas ele construiu a narrativa usando elementos reais: o nome da vizinha, a data precisa, até mesmo a roupa que eu usava naquele dia. Adelina sempre foi uma esposa dedicada, mas sua instabilidade emocional se agravou com os anos, ele declarou com os olhos marejados. Tentei protegê-la de si mesma por muito tempo. Tio. O velho pânico subiu pela minha garganta, aquela sensação familiar de que talvez eu estivesse errada, talvez eu tivesse esquecido, talvez eu realmente fosse instável. Gabriel apertou minha mão sob a mesa, trazendo-me de volta ao presente. Respirei fundo e mantive o olhar firme quando chegou minha vez de falar. Esse incidente nunca aconteceu, afirmei simplesmente. E tenho como provar. Gabriel apresentou meu diário daquele período, autenticado por um perito, junto com um videocassete antigo onde havíamos descoberto uma gravação de um aniversário na casa de amigos, exatamente no dia e horário em que Silas alegava que eu estava tendo um confronto com a vizinha. Foi um momento decisivo no processo. O juiz começou a perceber o padrão de falsificações elaboradas. 3 meses depois, a sentença saiu favorável a mim, guarda definitiva de Cecília, que então já tinha 32 anos, mas a decisão era importante simbolicamente, e uma ordem restritiva contra Silas. Ele recorreu, obviamente. Até hoje, recebe apoio de parte da comunidade religiosa que se recusa a acreditar que um homem de Deus seria capaz de tal manipulação. Algumas pessoas em Tiradentes ainda me chamam de mentirosa ou ingrata quando voltei lá para visitar antigos amigos. Depois de tudo que ele fez por você, dizem, balançando a cabeça em desaprovação. Esse é outro aspecto da recuperação que aprendi a aceitar. Algumas pessoas nunca acreditarão em minha experiência. O gaslighting coletivo de uma comunidade pode ser tão poderoso quanto o individual. Para muitos, é mais fácil acreditar que uma mulher envelhecida perdeu a cabeça do que admitir que apoiaram um manipulador por décadas. Mas também houve surpresas positivas. Teresa e as outras mulheres que testemunharam formaram um grupo de estudos bíblicos independente, onde discutem passagens que foram distorcidas para justificar relações desiguais. A irmã Sandra, que por anos serviu como governanta na casa paroquial, enviou-me uma carta pedindo perdão por ter sido cúmplice involuntária, levando recados falsos de Silas para mim e vice-versa, ajudando a criar confusão sobre compromissos e horários. Aos 64 anos, estou construindo uma versão de mim mesma livre de dúvidas constantes. Trabalho meio período numa livraria no centro da cidade, algo que Silas sempre considerou inapropriado para a esposa de um pregador. Nos fins de semana, Cecília e seu marido me visitam, trazendo meu neto de 5 anos, Lucas, que preenche meu apartamento com risos e perguntas impossíveis de responder. Vovó, por que as nuvens não caem? Ele me perguntou recentemente. Não tenho certeza, meu amor, respondi sem hesitação. Vamos pesquisar juntos? A simplicidade desse não sei ainda me emociona. Durante décadas, fingir certeza era uma estratégia de sobrevivência. Admitir dúvidas significava abrir espaço para Silas reescrever minha realidade. Hoje, reconhecer os limites do meu conhecimento não me causa pânico. É apenas parte de ser humana. Em minhas sessões individuais com a doutora Mariana, frequentemente revisitamos a questão da culpa. Por que não percebi antes? Por que permiti por tanto tempo? Ela me lembra sempre que o gaslighting funciona precisamente porque acontece de forma gradual, quase imperceptível. Como a metáfora do sapo na água que esquenta lentamente, não percebemos o perigo até estarmos completamente imersos nele. Você sobreviveu, Adelina. Ela me diz com firmeza. Desenvolveu estratégias para proteger sua essência em um ambiente hostil à sua autonomia.
E quando chegou o momento decisivo, encontrou a coragem para agir. Sobreviver é uma coisa, reconstruir é outra completamente diferente. A reconstrução exige que eu confronte não apenas o que Silas fez, mas também o que eu me tornei para sobreviver a ele. Algumas adaptações são difíceis de abandonar. Ainda verifico múltiplas vezes se tranquei a porta. Ainda anoto conversas importantes para consultar depois. Ainda me pego procurando aprovação antes de expressar opiniões. Mas hoje entendo que a recuperação não significa apagar o passado. Significa integrá-lo a uma nova narrativa onde sou a autora principal da minha história, não apenas uma personagem secundária manipulada por outro. Na semana passada, recebi um convite inesperado. Dona Conceição, a terapeuta que me atendeu secretamente em Tiradentes por quase 2 anos, estava se aposentando. Ela organizaria um pequeno encontro de despedida e gostaria que eu compartilhasse minha experiência com outras mulheres da comunidade. Meu primeiro instinto foi recusar. Voltar àquela cidade, enfrentar os olhares, reviver memórias, parecia um retrocesso em minha jornada de cura. Mas então, lembrei das mulheres que haviam arriscado seus próprios relacionamentos para testemunhar a meu favor, e de quantas outras poderiam estar vivendo situações semelhantes sem reconhecer os sinais. Irei, respondi a Dona Conceição pelo telefone, mas precisarei de alguns dias para preparar o que direi. Durante toda a semana, ensaiei mentalmente meu depoimento. Queria encontrar um equilíbrio entre honestidade e esperança, entre alertar sobre os perigos e inspirar possibilidades de mudança. Na véspera da viagem, Cecília apareceu na minha porta com uma caixa de papelão. Encontrei isto quando estava limpando o apartamento de Lucas, disse ela, colocando a caixa sobre a mesa da cozinha. Achei que você gostaria de ver antes do encontro amanhã. Dentro da caixa estavam dezenas de bilhetes amarelados pelo tempo, escritos com minha letra. Reconheci-os imediatamente. Eram os lembretes que eu escondia pela casa durante os anos mais intensos de gaslighting. Pequenas âncoras de realidade que eu criava para não me perder completamente. Hoje é 15 de março. Combinamos de visitar seus pais no domingo. Ele confirmou 3 vezes. A conta de luz vence dia 10. Paguei hoje, 808.1999. Guardei o recibo na pasta azul. Ele disse que me buscaria às 19 horas na casa da Márcia. Ela confirmou o horário. Passei a noite lendo aqueles fragmentos da minha resistência silenciosa. Chorei ao perceber que, mesmo nos momentos mais escuros, uma parte de mim lutava para preservar alguma conexão com a verdade. Eram pequenos atos de rebeldia, tão pequenos que nem eu mesma reconhecia sua importância na época. No dia seguinte, levei a caixa comigo para o encontro na casa de Dona Conceição. O espaço era pequeno, mas acolhedor, com cadeiras dispostas em círculo na sala de estar. Esperava encontrar 5 ou 6 mulheres, mas quando cheguei, havia mais de 20 pessoas presentes. Mulheres de várias idades, algumas acompanhadas por filhas adolescentes. Quando chegou minha vez de falar, coloquei a caixa sobre uma mesinha ao centro do círculo. Muitas de vocês me conhecem como Adelina, a ex-esposa do pastor Silas, comecei. Durante anos, fui a mulher que sentava na terceira fileira da igreja, sempre com um sorriso educado, sempre disponível para ajudar nos eventos. A mulher que, eventualmente, confundia datas ou entendia mensagens errado. A distraída, a emocionalmente frágil, a que precisava de supervisão constante. Abri a caixa e retirei um dos bilhetes. Este é um bilhete que escrevi para mim mesma há quase 20 anos. Não estou imaginando coisas. O relógio realmente estava na mesinha ontem à noite. Alguém o moveu para a estante. Parece algo trivial, não é? Mas quando você vive com alguém que constantemente reorganiza pequenos objetos e depois nega tê-los tocado, sugerindo que você está perdendo a memória ou a percepção, estes lembretes se tornam tábuas de salvação. Vi lágrimas nos olhos de algumas mulheres e acenos de reconhecimento de outras. O que acontece em relacionamentos como o que vivi não é apenas uma questão de mentiras ocasionais ou de diferenças de opinião.
É uma erosão sistemática da sua confiança em si mesma, até que você dependa completamente da validação do outro para definir o que é real. É como viver em um terreno que se move constantemente sob seus pés, nunca permitindo que você se estabeleça em uma verdade sólida. Uma mulher mais jovem levantou timidamente a mão. Como você soube que não era apenas sua imaginação? Que realmente estava acontecendo? Sorri com gentileza. Essa é a pergunta mais importante. Por muito tempo, não soube. A dúvida era constante e paralisante. Foi apenas quando comecei a registrar sistematicamente os eventos, em bilhetes como estes, em um diário escondido, em gravações ocasionais, que padrões começaram a emergir. Não eram incidentes isolados, era uma estratégia consistente. E ainda assim, continuei. O mais difícil não foi perceber o que estava acontecendo, mas acreditar que merecia algo diferente. Quando você passa décadas sendo convencida de que sua mente é falha, começa a aceitar que talvez esse seja o melhor que a vida pode oferecer. Alguém paciente o suficiente para lidar com suas limitações. Peguei outro bilhete da caixa. Este era diferente dos outros, escrito em papel mais recente. Este eu escrevi na semana passada. Hoje escolhi o que queria comer no café, a roupa que queria vestir e discordei educadamente de uma opinião sem sentir pânico. Pequenas vitórias são ainda vitórias. Olhei para cada rosto na sala antes de continuar. A recuperação não é um destino, é uma prática diária. Há dias em que ainda me questiono, ainda procuro validação externa, ainda sinto aquele frio no estômago quando alguém contesta minha memória sobre algo. A diferença é que agora reconheço esses momentos como ecos do passado, não definições do meu presente. Teresa, uma das mulheres que havia testemunhado a meu favor no tribunal, levantou-se subitamente. Adelina, muitos de nós queremos pedir perdão. Vimos sinais por anos e não fizemos nada. Algumas até repetimos as coisas que Silas dizia sobre você. Não carrego ressentimentos, respondi com sinceridade. Todos nós fomos, de alguma forma, manipulados pela mesma pessoa. A diferença é que, para vocês, ele mostrava apenas a face do pastor dedicado. Para mim, havia outra realidade quando as portas se fechavam. No final do encontro, muitas mulheres vieram conversar em particular, algumas compartilhando experiências semelhantes, outras buscando orientação sobre como ajudar amigas ou familiares. Dona Conceição me abraçou com lágrimas nos olhos. Você vê o impacto que sua coragem tem? Ela sussurrou. Cada pessoa nesta sala levará sua história para mais 5 pessoas, e assim a consciência se expande. Ao caminhar de volta para o pequeno hotel onde me hospedaria aquela noite, passei pela igreja onde Silas ainda pregava aos domingos. A luz do escritório estava acesa, e por um instante, sua silhueta apareceu na janela. Nossos olhares se cruzaram brevemente através do vidro, e pela primeira vez, não senti medo nem raiva, apenas uma clareza tranquila sobre a distância que havia conquistado. Naquela noite, sentada na varanda do hotel com vista para as montanhas de Minas Gerais, escrevi um último bilhete para mim mesma. Sua história não é sobre ele, é sobre você. Sobre como você encontrou seu caminho de volta a si mesma através de um labirinto de dúvidas. Sobre como você escolheu acreditar em sua própria experiência, mesmo quando tudo ao seu redor sugeria o contrário. É uma história de perda, sim, mas também de redescoberta. E esta história não tem fim, continua se desdobrando a cada escolha que você faz, a cada verdade que você honra, a cada momento em que você diz, sim, eu me lembro, foi assim que aconteceu, eu estava lá. Se você está ouvindo minha história e algo ressoa profundamente, se você reconhece padrões semelhantes em seu próprio relacionamento, quero que saiba, sua percepção importa. Suas memórias são válidas. Sua experiência é real. A recuperação da sua própria verdade pode ser o caminho mais longo que você já percorreu. Sei que foi o meu. Mas a cada passo que você dá em direção à sua autonomia, o terreno se torna mais firme sob seus pés.
E um dia, você perceberá que não está mais procurando validação externa para confiar em suas próprias percepções. Naquele dia, você terá encontrado algo precioso que talvez nem soubesse que havia perdido: a liberdade de ser a autora da sua própria história. Quer um cuidado especial? No primeiro comentário fixado, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book exclusivo com receitas de chás tradicionais das avós. Um presente feito com muito carinho para aquecer seu coração. Aproveite!